Tarde, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que muito me chama a atenção e que muito Jesus falou sobre ela. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 16. Estarei lendo o versículo 23 e 24, que diz assim: mas no Hades, noutra versão mas no inferno, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No versículo 29, diz ainda: contudo, Abraão lhe informou: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. O texto que eu li foi o próprio Senhor Jesus em uma das suas parábolas. E o contexto desse texto, desta parábola, nos leva a crer que não foi apenas uma lenda, mas a existência de dois homens em história real que Jesus compartilhou naquele momento há 2000 anos atrás. É verdade que nós somos imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Fomos criados para o paraíso eterno de Deus. É verdade que nós, quando fomos criados à imagem de Deus, Deus nos colocou no jardim do Éden para viver num paraíso cheio de delícias, num paraíso cheio de bênçãos. Mas o pecado, como diz o apóstolo Paulo, que o salário do pecado é a morte. E na Bíblia existe pelo menos 3 tipos de morte. A morte física, que eu vou contar a história de 2 homens. A morte espiritual, que não precisa morrer fisicamente para tê-la. E a morte eterna, que jamais terás a oportunidade de encontrar com o seu Criador. O Deus o qual eu prego nesta tarde, Ele não é só apenas o Criador, mas Ele também é o sustentador, o Senhor e o Salvador da humanidade. Jesus, no seu ministério terreno, por mais ou menos 3 anos, Ele pregou diversos temas. Ele falou muito sobre o dinheiro, Ele falou muito sobre o casamento, Ele falou muito sobre família, Ele falou muito sobre prosperidade, Ele falou muito sobre alegria. Mas existe um tema que Ele falou muito mais, que é o tema da eternidade. E dentro desse tema da eternidade, Ele falou sobre o inferno. E o texto que eu li retrata-nos a história de 2 homens. Um era pobre, chamado Lázaro, cujo nome significa aquele que depende, aquele que pede socorro, aquele que clama por ajuda. A história desse homem chamado Lázaro era um homem que não era somente pobre, mas também era doente, cheio de chagas, e ficava na porta de um outro homem, que a Bíblia não menciona o seu nome, que era rico, que vivia esplendidamente, que vivia gastando o seu dinheiro em todos os recursos. O homem, Lázaro, estava na porta da casa desse homem rico, e de repente, a morte, como é um sinal e uma certeza absoluta que virá sobre todos os homens, a Bíblia diz que o homem está destinado à morte uma única vez, e diante disso vindo o juízo final. Diante dessa circunstância, nós vemos 2 homens com 2 escolhas diferentes, com 2 caminhos diferentes, entrando na eternidade. Nós temos aqui a morte do Lázaro, um homem justo, um homem que buscava a Deus, era pobre, era doente,
era cheio de chagas, tinha os cachorros que lambiam suas feridas, era abandonado, vivia de migalhas, mas era um homem que temia a Deus, era um homem que buscava Deus, era um homem que tinha visão das coisas de Deus, era um homem que clamava por Deus, era um homem que buscava socorro em Deus, era um homem que se refrigerava a sua alma na certeza da presença de Deus, era um homem que vivia constantemente arrependido dos seus pecados. O salário do pecado é a morte. Contrapartida, existia outro homem riquíssimo que vivia gastando seu dinheiro na luxúria, na lascívia e cometendo o pecado e se esquecendo de Deus. Mas quando a morte veio para ambos, a Bíblia Sagrada diz que Lázaro foi acolhido por anjos que aguarda todos os homens. O caminho apertado, estreito, conhecido como Jesus Cristo, que aqui ele disse uma certa feita: vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Se a sua alma está sedenta, se a sua alma está faminta, Jesus não é somente o pão que alimenta a sua alma, mas também a água que sacia a sua sede. Esse Jesus falou que o caminho da eternidade, o caminho do céu, é o paraíso qual o homem está destinado ao cristão. Mas contrapartida, também existe um outro caminho que todos terão que entrar pela eternidade e enfrentar. Este homem, o rico, que tinha tudo para ser salvo, rejeitou a salvação. E o texto que eu li diz que ele olhou, quando ele morreu, ele foi sepultado e a sua alma foi para o inferno. Mas o que é o inferno? O inferno é o único lugar que Deus programou para nunca esquecer, para nunca lembrar de nenhum clamor. Sabe o que é o inferno? O inferno é a consequência final dos nossos pecados não arrependidos. Sabe o que é o inferno? O inferno é um lugar reservado para todos aqueles que riam, abusam, criticam e perseguem a palavra de Deus. Sabe onde é o inferno? O inferno é um lugar destinado para todos os pecadores não arrependidos. Eu quero te dizer mais: quando o rico desceu à sepultura e foi para o Hades, vivendo no tormento, vivendo na escuridão, vivendo longe de Deus, a primeira coisa que ele viu, que ele lembrou, é olhar para cima. Tarde demais. Eu quero te dizer nessa tarde que não é tarde, porque o seu estado, por mais pecaminoso que seja, por mais frio, por mais trauma que você vive na sua vida, na sua casa, por mais que o seu casamento esteja em ruína, por mais que você tenha pensado em tirar sua própria vida, ainda que você esteja vivo, ainda existe solução para a sua alma, porque o meu Jesus Cristo cura a alma, o meu Jesus Cristo liberta o homem das correntes do pecado e ainda pode conduzi-lo à eternidade no paraíso. Lá o homem rico, quando estava no inferno, ele olhou para cima tarde demais. Nós vivemos um tempo que nós não temos mais tempo. A igreja está a qualquer momento despedindo desse tempo, dessa humanidade e dos dias que estamos vivenciando. O sul está sendo sacudido por grandes enchentes, sacudindo várias cidades. O mundo está sendo sacudido por grandes maremotos e terremotos. Os sinais de Jesus Cristo sobre o fim do mundo têm acontecido e continuará acontecendo. Sabe por quê? Porque Jesus está fazendo de tudo para chamar a sua atenção. Sabe para quê? Para você olhar para cima. Jesus não quer que você seja como esse rico, que olhava só para as coisas da terra, só vivia nas coisas da terra e esqueceu de olhar para cima. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos e precisamos olhar para cima. É olhar para
cima, de onde vem o nosso socorro. O meu socorro não vem do homem, o meu socorro não vem da circunstância, o meu socorro não vem da economia, o meu socorro não vem de ninguém, o meu socorro vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que você esteja vivo, ainda o seu estado não é um estado de irreversível. Se você está vivo, ainda existe esperança. Esse homem que morreu foi para o inferno, ele olhou para cima, ele olhou para o céu, ele olhou para Deus, tarde demais. Haverá um fim sobre todas as coisas. Talvez você queria uma palavra que confortasse o seu coração, mas nesta tarde eu vim para te dizer que você é a imagem e a semelhança de Deus. Nós devemos a Deus o oxigênio que temos, nós devemos a Deus o fôlego de vida, nós devemos a Deus cada manhã que acordamos. Vai chegar um dia que você vai acordar, que você vai levantar da sua cama e para nunca mais deitar nela, porque todos nós estamos destinados à morte, nós estamos destinados a morrer, e após a morte virá sobre nós o juízo final. E nesse dia, quando ele chegar, você precisa conscientizar e saber que você tem que olhar para o céu agora, nesse instante, urgentemente, porque o meu Jesus virá e não tardará. O meu Jesus virá e não tardará. Diz a palavra, as Sagradas Escrituras, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que custou para Deus? Tudo. Custou para Deus a salvação, a vida eterna minha, sua. Sabe por que custou? Custou a morte do seu Filho. As nossas escolhas crucificaram o nosso Cristo. Jesus morreu no seu lugar. Sabe para quê? Para você voltar a olhar para os céus e saber que existe um Deus que está sentado em um alto e sublime trono, te aguardando, te olhando, e para suprir as suas necessidades, especialmente da sua alma. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que este homem, quando ele olhou tarde demais para cima, para o céu, diz a Bíblia que ele gritou, que ele clamou alto demais. Deixa eu te dizer algo para você: ainda não é tarde, ainda dá tempo para você clamar. Você buscou vários recursos e não encontrou. Você procurou ajuda em homens, não encontrou. Você buscou recursos nas pessoas erradas. Nessa tarde eu quero te dizer que existe uma forma de você buscar recursos, e essa forma é você clamar para o Deus dos céus. É orar e falar com este Deus. Lá no jardim do Éden, diz a Bíblia Sagrada que Deus descia todas as tardes para falar com o homem. Havia um diálogo entre Deus e o homem. O homem falava com Deus e Deus falava com o homem. O que sacia a minha alma não é falar somente com a terra. O que sacia a minha alma é falar com Deus. Nós somos carentes de falar com Deus. Deus tem saudade e vontade de falar com você. E o momento, a oportunidade é chegada na tua vida. Aquele homem estava no inferno, clamando por um Deus, tarde demais. Se você está vivo, você tem a oportunidade de clamar. A terceira verdade desse homem é que ele buscou refúgio tarde demais. Ele olhou para Abraão e disse: diz para Lázaro, aquele que eu dava migalhas quando ele estava vivo, para que ele venha e traga a ponta e molhe os dedos na ponta das águas e alivia a minha sede, alivia a minha alma. Eu quero te dizer que o homem é composto de corpo, alma e espírito. A alma é imortal, o corpo desfalece, se destrói nas descomposição e voltamos para o pó. O espírito de vida volta para Deus, mas a alma tem um destino, e o destino é pautado pelas nossas escolhas. O que leva o homem para o inferno não é Deus que manda para o inferno, são as nossas escolhas. De onde vêm as nossas escolhas? As nossas escolhas vêm dos nossos profundos desejos. Dos profundos desejos geram profundos pensamentos.
Dos profundos pensamentos geram atitudes e escolhas. E atitudes e escolhas geram hábitos. E os hábitos geram comportamentos. Eu quero te dizer, traga os seus pensamentos até os seus comportamentos a presença do meu Jesus, porque o meu Jesus te alivia, o meu Jesus te cura, o meu Jesus traz alegria. O meu Jesus disse uma certa feita: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade, com Ele não há mentira. Ele é a sede, Ele é a água que alimenta, que sacia a sua alma. Aquele rico sentiu sede de Deus tarde demais. Talvez hoje seja seu último dia. Talvez hoje será seus últimos dias de escolhas. O que será da tua alma? Certa história na Bíblia, um dos anjos olha para Ló e fala para ele: escapa-te por tua vida. Eu venho nesta tarde para te dizer: escapa-te pela tua alma. Escapa-te pela tua alma. A quarta verdade daquele rico que desprezou Deus em vida foi que ele desprezou a palavra de Deus. Ele queria que Jesus ressuscitasse algum morto, ou enviasse alguém que pregasse a palavra aos seus familiares. Quando a Bíblia fala da lei de Moisés e fala também dos profetas, ele está dizendo da palavra de Deus. E um dos mandamentos do Senhor é: não matarás, não cobiçarás, não furtarás. E quando fala de profeta, são pessoas cheias do Espírito Santo para te dizer: arrependa-te. Aleluia. A quinta verdade daquele rico que desprezou Deus, a palavra de Deus, o socorro de Deus, foi que ele arrependeu tarde demais. O que é arrependimento? Arrependimento é ter consciência que nós estamos errados, que as nossas escolhas nos trarão consequências terríveis, das quais você não está disposto a pagar. Você tem que entender que o homem é resultado das suas escolhas. Aleluia. João Batista, um pregador do Evangelho, antes que Cristo iniciasse o seu ministério, o lema e o tema da sua mensagem é: arrependei-vos e creide no Evangelho. Esta tarde eu venho dizer-te: arrependa-te dos teus maus caminhos, arrependa-te das suas más escolhas, arrependa-te dos caminhos tortos, arrependa-te de toda maldade, arrependa-te de toda maldade, arrependa-te dos seus ciúmes, arrependa-te do seu ódio, arrependa-te da sua mentira, arrependa-te da sua inveja, arrependa-te da sua ganância, arrependa-te dos seus pecados, antes que seja tarde demais. Aleluia. A igreja está vivendo os últimos dias, porque muitos vão clamar naquele dia, buscarão o Senhor e não acharão, buscarão pela sua palavra e não acharão, porque nós estamos despedindo desse mundo. A qualquer momento o soar das trombetas levará a igreja para o paraíso, e esse mundo viverá o caos sem precedente. E todos vão olhar para trás e vai dizer: os crentes estavam certos. Nós estamos certos não porque nós somos bons, nós estamos certos porque nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que penetra até no íntimo da alma e discerne todos os pensamentos, desejos e das profundezas do coração do homem. Arrependa-te. Eu quero concluir essa palavra e te dizer: aquele rico que desprezou Jesus Cristo, aquele rico que desprezou a palavra de Jesus, aquele rico que não aceitou olhar para os céus, aquele rico que era autossuficiente, foi condenado eternamente
a nunca mais ter acesso a Deus, a nunca mais encontrar e ter a oportunidade de se encontrar com Deus. A mensagem dessa tarde é: arrependa-te e aceite a Jesus antes que seja tarde demais.